Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre as coisas da vida com relação a Deus, nosso Senhor, para que a gente caminhe no caminho do Senhor e seja feliz. E hoje eu estive pensando em conversar sobre o relacionamento de pai e filho. Quando eu digo pai e mãe, os pais com o filho e o filho com os pais. Veja bem, no livro do Eclesiástico, capítulo 3, há umas recomendações muito importantes, muito bonitas. Diz assim, olha, vamos ler aqui para vocês. O Senhor glorifica o pai nos filhos, fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra a mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. É um começo do capítulo 3 do livro Eclesiástico, mas há muita coisa bonita nesse capítulo. E em Lucas 2:51 aparece uma frase, uma frase assim, do evangelista que me chama muita atenção. É quando Jesus se deixou ficar em Jerusalém, e aquilo perturbou um pouco o pai e a mãe. E quando Maria e José encontraram Jesus, ficaram alegres, mas ao mesmo tempo, digamos assim, com dificuldade de entender. E Maria até falou com Jesus: por que fizeste isso comigo? Jesus dá a resposta, explica, e depois de tudo acertado, o evangelista diz o seguinte, está em Lucas, capítulo 2, versículo 51. É assim, e Jesus desceu então com eles para Nazaré, com o pai e a mãe. Para Nazaré era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todas essas coisas no seu coração. Aí Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Mas eu quero chamar a atenção para isso. Jesus era submisso a seus pais. Ele, Deus, submisso a seus pais. E na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 4, aliás, vários versículos, São Paulo diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Veja bem, esses textos bíblicos, e haveria muitos outros, eu escolhi esses 3 para chamar a atenção como o Senhor, na Bíblia, nos chama a atenção para esse problema. O filho obedecer ao pai, respeitar o pai e viver dignamente com seu pai. Por isso, nós temos um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento de Deus. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, nos mostra que isso dá um valor humano, uma felicidade. E nós temos todos os motivos para que um filho ame seu pai e sua mãe. Ame e respeite seu pai e sua mãe. Primeiro, nós nascemos do pai e da mãe. Se não fosse ele, nós não existíamos. Esse é um motivo para agradecer aos nossos pais para sempre. Sejam eles como forem. E muitas vezes não sejam tão bons como a gente queria. Mas nós nascemos daquele pai e daquela mãe. Se ele não quisesse, nós não tínhamos nascido. Depois vem a criação. Imagina só, quando nós nascemos, dependíamos de tudo do pai e da mãe.
na hora do nascimento, fomos crescendo, dependendo do pai e da mãe. Não tínhamos nada, não sabíamos nada, não podíamos nada. Foi o pai e a mãe que deu tudo, a comida, a educação, a proteção. Foi o pai e a mãe. Então só isso, o nascimento e a criação, é mais do que suficiente para um filho respeitar, amar e ajudar seu pai e sua mãe. É verdade que existem uns pais ruins que depois que o filho cresce, começa a abandoná-los, começa a tratá-los de uma maneira injusta, se esquece da responsabilidade que tem para com seus filhos e então começa a maltratá-lo, desprezá-lo, fazer ele passar por alguns sofrimentos. Mas isso acontece em toda parte, até entre os animais. Nós sabemos que os ursos, depois que a ursa dá cria, às vezes o urso pai quer comer a cria. Mas a mãe defende com unhas e dentes. Ela não tem a força que tem o urso macho, mas ela, mesmo na sua fraqueza, ela parte para cima e não deixa que aconteça. Então, existem pais ruins? Existem. Mas, mesmo com a ruindade do pai e da mãe, a bebedeira, o desprezo, a falta de ajuda, a falta de orientação, mesmo assim, ficam ainda os pilares, o nascimento e os primeiros tempos da vida. Nós dependíamos de tudo dos nossos pais. Então não podemos de jeito nenhum abandoná-los, ter raiva, deixar de amá-los, de ajudá-los. Nessa situação, nós vamos procurar como fazer a nossa obrigação de uma maneira diferente. Veja, família de Nazaré, muitas dificuldades. Falei há pouco do Jesus ter ficado em Jerusalém. Nossa Senhora e São José não entenderam e passaram aqueles dias na maior angústia. Maria chegou a dizer para Jesus: por que fizeste isso conosco? Por que teu pai e eu estamos angustiados à tua procura? Veja bem, houve problemas, houve. Naquela família, problemas financeiros, problemas espirituais. Maria e José não entendiam muito Jesus. Jesus olhava para eles com certo amor e carinho e piedade. Às vezes Jesus dando aula de teologia para sua mãe, para que ela entendesse. Havia problemas? Havia, sim. Houve muitos problemas entre Jesus e seus pais. Porque Jesus era homem, mas era Deus. Então seus pais eram simplesmente criaturas e não entendiam. Daí as dificuldades, mas venceram. Por que venceram? Porque existe um remédio fantástico que resolve tudo. É o amor. Jesus amava. E porque amava, ele era obediente. Depois que Jesus saiu de Jerusalém, ele não se perdeu, ele ficou em Jerusalém e depois foi encontrado pelos pais. Houve aquela reclamação de Nossa Senhora. Jesus explica, mas São Lucas diz que, voltando para Nazaré, Jesus era submisso aos seus pais. Deus submisso a uma criatura, porque é pai, porque é mãe. O amor faz isso, que você ame e amando você respeita, respeitando você fica submisso. Mas é uma submissão amorosa, uma submissão criativa, uma submissão que produz um efeito muito grande, que é a paz e a alegria. Olhemos, por exemplo, caríssimos irmãos, as famílias exemplares. Eu olho, por exemplo, para a família de Santa Teresinha.
Coisa linda. Pai e mãe e aquelas filhas, como viveram na paz e na união. Houve dificuldade? Houve. A morte da mãe, Terezinha tinha 4 anos, mas o pai assume, as irmãs mais velhas assumem a responsabilidade, começam a trabalhar, começam a viver, e no amor, na paz, na alegria, eles se reúnem e vivem como uma família feliz. Os filhos obedecendo ao pai, os irmãos se amando e todos querendo o bem um do outro, perdoando as fraquezas. Havia dificuldade? Havia. Entre elas, uma das filhas tinha um temperamento muito difícil, mas ela lutou, todos ajudaram e ela venceu as dificuldades. Queria chamar a atenção para um particular também. Um bom filho será um bom pai. Se ele sabe respeitar o seu pai e sua mãe, ele será respeitado pelo seu filho e pela sua filha. A vida dele como filho terá um reflexo profundo, mas muito profundo, grande, na sua existência como pai e como mãe. Um bom filho será um bom pai, uma boa mãe. Caríssimos irmãos, essas palavrinhas rápidas que eu queria dizer para você hoje, você olhe para o seu pai. Está velho, está doente, não despreze, não. Não despreze. Se ele tem uma doença um pouco complicada, como Alzheimer, tenha paciência, compreenda. Ele também teve muita paciência com você quando você era pequeno. Tenha paciência. Você vai ser recompensado por Deus e por sua família quando você a tiver. Então, bom filho, bom pai, boa filha, boa mãe. Lembre-se também que a vida é breve e a gente tem, quando a família vive bem, no amor e na paz, supera todas as dificuldades. Portanto, se você tem dificuldade na família, procure um meio de superar com o amor, com o perdão, com a compreensão. E se você não tem muitas dificuldades, agradeça a Deus e viva bem feliz com sua família. De qualquer maneira, filho, filha, amem, respeite, ajude seu papai, sua mamãe. Você está fazendo nada mais nada menos do que um ato de gratidão. Está cumprindo a ordem do Senhor e está formando para você a paz e a alegria de uma família feliz.